Bom dia, boa tarde para todo mundo aí. É, acho que pelo que o Rafael me disse, faltou só essa aula, se vocês terminarem a apostila 3. Então, aula 27, Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, tá certo? Interessante vocês estarem pegando um bloquinho para fazer algumas anotações. Interessante também vocês estarem aí dando uma lida no livro texto, tá? De vocês aí, após eu explicar essa aula para vocês aí. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida depois pode me chamar no WhatsApp aí, que nós estamos à disposição, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeira coisa aí, para a gente poder entender essa matéria, né? Inclusive é uma matéria não tão longa, né? Porém, é uma matéria com uma certa dificuldade, né? Inclusive essa matéria aqui, ela cai até em direito ambiental, né? Mas vou tentar explicar de maneira bem lenta, bem devagar, para que vocês possam estar entendendo essa matéria aí, tá certo? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês, como vocês podem observar pela tela aí, pela imagem, né? A introdução, né? Essa introdução aqui, para a gente poder entender o que nós vamos estudar, é interessante a gente observar, né, que quando a gente fala de questões naturais, né, a gente observa que ao longo da história, né, as civilizações elas reconheceram, né, a necessidade de proteger as áreas naturais, justamente porque essas áreas naturais elas são muito importantes, né, porque é delas que nós tiramos aí fonte de recursos, muitas vezes aí indispensáveis para a nossa vida. Aí, focando diretamente no Brasil, a gente já viu nas últimas aulas, inclusive comigo mesmo, né, que o nosso país, nosso território, né, nós ocupamos aí quase metade da América do Sul, né, e quando a gente fala de recursos naturais, nós já vimos também que nós temos aí a maior biodiversidade, tanto de espécies animais quanto de espécies vegetais no mundo. E essa biodiversidade, pessoal, ela está espalhada, né, pelos biomas aí do nosso país, né, dando ênfase aí, é claro, para a floresta amazônica, que é a maior bioma do mundo, automaticamente, além dele ser o maior do mundo, é dos, né, que tem o maior quantidade de espécies, inclusive algumas espécies ainda que nem foram catalogadas. Bom, mas apesar de nós termos essa imensa biodiversidade aí, sem dúvida nós corremos o risco de perdê-la, né? Caso as leis ambientais de proteção desses biomas aí, elas não sejam aí colocadas em prática. Infelizmente, a gente sabe aí que com o passar dos tempos, houve e ainda vem acontecendo a degradação desses nossos biomas, né? Ou seja, boa parte do que era original foi modificado, foi destruído pela ocupação humana, né? Esse processo de ocupação, infelizmente, ele levou e vem levando aí o desaparecimento e extinção de várias espécies aí, tanto animal quanto vegetal. Essas são questões que a gente sempre está ouvindo falar aí, inclusive nos meios de comunicação. A partir desses acontecimentos aí, né, dessas questões de extinção, tanto de animais quanto de vegetais, a Comissão Nacional da Biodiversidade, nós observamos aqui no último item, aqui no último tópico, né? Essa Comissão Nacional de Biodiversidade, a gente vai pronunciá-la CONAB, né? Ela abriu, né, algumas discussões e até hoje realiza políticas sobre a nossa, né, biodiversidade, né? Ela abre essas discussões aí, abre reuniões, né, justamente para que possa ser discutido alternativas que possa, né, ser utilizada de maneira a conservar nesses nossos recursos naturais, né, cada vez de maneira mais consciente. Melhor dizendo, né, dentro da área da geografia, essa Conabio aí, ela, ela vem gerando discussões para que nós possamos, dentro do território brasileiro, continuarmos aí utilizando os recursos naturais essenciais para a nossa vida, porém de maneira mais consciente, de maneira mais sustentável, né? Quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, a gente
acaba levando em consideração aí que é impossível nós vivermos aí sem os recursos da natureza, né? Isso aí é impossível, né? Praticamente tudo não, mas muita coisa que nós consumimos, que nós utilizamos no nosso dia a dia aí, são recursos que vêm da natureza, né? Porém, esse órgão, né, esse CONABIO aí, né, para quem não entendeu, a CONABIO é simplesmente Comissão Nacional da Biodiversidade, ela vem criando políticas, abrindo discussões para que nós possamos utilizar sim os recursos naturais existentes no nosso país, né, que já que é tão abundante assim, porém dentro de uma lógica da sustentabilidade, que é simplesmente utilizar esses recursos de maneira mais consciente possível, agredindo cada vez menos, né, esses recursos naturais, né? Utilizar sim, porém agredindo ele o menos possível, né? A questão aí da sustentabilidade, né? Existe aqui no nosso país, para a gente ter uma noção, né, em todos esses 26 estados capitais aí, nós temos áreas naturais que são de proteção ambiental, né? Os 26 estados capitais do Brasil, mais o Distrito Federal, são áreas ali que sempre, de uma parte ou outra, vai ter ali áreas de proteção ambiental. E cabe ao nosso governo, é claro, né, através das UCs, como vocês podem observar aqui pela imagem, que é simplesmente unidades de conservação, realizar, né, criar as leis, né, para que elas possam ser cumpridas e que elas possam também contribuir para a não degradação, né, do nosso meio natural, né? Então, automaticamente, os 26 estados capitais aí, ele é formado por diferentes biomas. Esses biomas, eles vêm sim nos últimos anos sendo muito degradados, inclusive comigo mesmo nas aulas anteriores, uma das aulas que eu dei para vocês aí para trás, eu passei lá para vocês sobre os domínios, né, vegetais do nosso país, e a gente observa, do mundo, né, e também do Brasil, a gente observou ali, né, inclusive até a porcentagem de degradação, né, de destruição do nosso território. Então, cabe, sem dúvida, a essa Comissão Nacional da Biodiversidade, juntamente, né, com o estudo das unidades de conservação, juntamente também com o nosso governo, ele criar leis para que possam ser cumpridas e, através dessas leis, degradar o menos possível esses biomas. Aí, em cima dessa lógica, né, dessas leis que eu acabei de dizer para vocês aí, né, para que essa estratégia, né, de manter nossos recursos naturais, né, preservados, né, realmente preservados de maneira precisa, que essas leis realmente funcionem, né, de maneira cada vez mais eficiente, foi criado aí o instituído, né, digamos assim, criado, instituído, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, né? Vocês podem observar aqui pela imagem, que é simplesmente SNUC, né, que a gente vai pronunciar. Está aqui embaixo, ó, SNUC. Repetindo o que é esse SNUC aí, é Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Então, ele foi criado, né, a partir do momento que existia necessidade de observar se essas leis estão sendo cumpridas ou não, para poder é, evitar, né, o desmatamento, para poder evitar a destruição desses nossos biomas, né? Esse SNUC, né, repetindo aí, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele acaba determinando a participação da sociedade no controle das unidades de conservação, né? Ele vai fortalecer a relação entre o Estado, né, com nós cidadãos, né, e principalmente com o meio ambiente. Esse SNUC, né, Sistema Nacional de Conservação da Natureza, pessoal, ele é um sistema que, dentro das unidades de conservação, ele vai funcionar ali tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual e também municipal. Ele acaba ali tendo alguns objetivos específicos. Eu coloquei na próxima tela aqui, vocês vão observar todos os objetivos dele, né, desse SNUC. Porém, de maneira bem resumida, os principais objetivos dele é observar e conservar, né, os nossos biomas, levando em consideração aí a maneira de proteção. Como assim maneira de proteção? Ou seja, se as áreas desses biomas precisam de maior atenção,
né, ou seja, maior cuidado, ou se o manejo dessas áreas aí, ele pode ser feito, porém, de maneira sustentável, ou seja, esse SNUC, esse sistema, ele vai observar nossos biomas e dentro de cada bioma, as características de cada bioma, o grau de degradação ali, por exemplo, ele vai observar se aquela área é uma área que consegue ter o manejo, ou seja, o ser humano ele ainda consegue utilizar para alguma coisa, né? Ou se simplesmente é uma área muito degradada, muito destruída e passa a ter que ser uma área totalmente isolada, né, do meio humano, para que possa estar ali se reconstruindo, né? Bom, de maneira geral, o SNUC ele vai determinar aí a participação, né, da sociedade, né, nós, do controle dessas unidades de conservação, como eu disse, aí, em âmbito federal, estadual e municipal. E aí, inclusive, galera, nessa interação do governo, né, com nós cidadãos aí que surge as ONGs. Nós vimos aí no começo do ano aí muita falação, né, no ano passado, no começo do ano principalmente aí, muita falação sobre a questão da Amazônia, né, aquelas queimadas na Amazônia. Então a gente observa ali que era o quê? Muitas ONGs, né, que estavam envolvidas naquilo ali, estão envolvidas na questão da conservação da Amazônia. A Amazônia é essa que a gente vai observar, né, nas próximas telas aqui, que tem uma grande importância, né, dentro dessa questão aí, dessa dinâmica, dessa conservação aí, além de ser o maior bioma do nosso território, a Amazônia também ela possui ali vários recursos, né, que até então não foram catalogados, porém, se não tiver ali uma lei ambiental que realmente funcione, né, para poder evitar ali a expansão agrícola, a urbanização, para poder manter, né, essas áreas, ou que a Amazônia possa sofrer ali uma expansão agropecuária e também a questão da urbanização, mas que isso seja feito o quê? De maneira consciente, né? Então, a Amazônia, ela se resolver perceber daqui a pouco, no mapinha, que ela está ligada diretamente, tem uma grande importância aí dentro do nosso território. Aqui, galera, eu não vou ficar lendo não, tá? Esses tópicos aqui, mas depois vocês pausam o vídeo e dão uma lida, que aqui são os objetivos, né, da SNUC. Quais são os objetivos dela, né? Então, ela contribui para a conservação das variedades de espécies biológicas e dos recursos genéticos, né? Contribui para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas, promover desenvolvimento sustentável, né? Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza. Olha lá, proteger as características relevantes da natureza geológica, morfológica, dentre outros, recuperar ou restaurar ecossistemas que foram destruídos, proporcionar, né, meio e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental, né, valorizar a questão econômica voltada para a diversidade biológica, favorecer condições e promover educação, interpretação ambiental, recreação em contato com a natureza, né, proteger os recursos naturais necessários. Ou seja, ela está voltada diretamente para as questões ambientais, né, nessa conservação, né, dos biomas brasileiros aí. Agora, isso aqui é muito importante, tá? Por isso que eu falei que é interessante vocês estarem dando uma lidinha aí na postura de vocês, tá? Para facilitar todo esse processo da SNUC, né, foi dividido aí 12 categorias de unidades de conservação, né, os Cs, e essas 12 categorias elas estão distribuídas por dois grupos que são. Então, nós vamos fazer aqui a leitura da tabela, né? Então, olha só, a SNUC ela prevê 12 categorias, essas 12 categorias serão divididas em dois grupos, certo? Então, isso aqui, gente, é para facilitar. Então, essa SNUC está ligada diretamente às unidades de conservação do nosso país. Então, para fazer um estudo mais aprofundado, para poder criar leis mais severas, para que essas leis possam funcionar, né, nós dividimos aí dois grupos, cada grupo aí com as suas categorias. A gente observa que o uso sustentável é o que mais tem categorias, ele possui aí 7 categorias, e a proteção integral, que é o segundo grupo, né, ele possui aí 5 categorias, totalizando um total, então, né, de 12 categorias. Bom, vamos falar um pouquinho sobre, primeiro, a esses dois grupos aqui. O grupo
de uso sustentável e a proteção integral. O próprio nome já diz alguma coisa, dá para a gente poder começar a entender. A gente vai perceber aqui que o uso sustentável é aquilo que eu acabei de dizer, né? Então, ele vai ser utilizado, mas dentro de uma lógica sustentável, ou seja, essas áreas naturais aí, elas podem ser utilizadas, mas levando muito em consideração o desenvolvimento sustentável. Então, você pode utilizar recursos da natureza para fins econômicos, mas dentro de uma lógica da sustentabilidade. A proteção integral, a gente observa que o próprio nome já diz, proteção integral. Então, tem a proteção total daquelas áreas ali, porém tem algumas características que a gente está observando sobre essa proteção integral que eu vou estar explicando lá no finalzinho da nossa aula. Então, falando um pouco mais sobre esse uso sustentável, depois essa categoria, né, da SNUC que eu vou explicar uma por uma separadamente, né, como é que elas funcionam, mas vamos observar aqui, né, a visão geral desse uso sustentável. Né. As unidades, pessoal, de uso sustentável, como já disse para vocês, são aquelas que buscam, né, combinar aí a conservação da natureza, né, com o uso dos recursos, né, que naquele espaço tem. Porém, como o próprio nome já diz, né, isso tem que ser feito de maneira sustentável, ou seja, pode explorar o meio natural, desde que seja garantido ali a renovação dos recursos naturais. Né? Então, como eu disse aqui na tabela, a gente vai observar as categorias daqui a pouco, uma por uma, de maneira separada, tá certo? Agora vamos ver mais algumas, né, características aí da proteção integral. Né? A proteção integral, ou unidades, né, de proteção integral, ela já é diferente do uso sustentável. Né? Como eu já disse anteriormente, né, o próprio nome já começa a revelar as características dele aí. Nesse grupo, né, nós veremos espaços aí para manutenção dos ecossistemas naturais e também para a preservação da natureza. Né? Nós podemos dizer que essas unidades de proteção, elas são verdadeiros santuários da biodiversidade. Né? Essas unidades, elas não têm interferência direta do ser humano, né? E aqui é permitido apenas, nessas áreas vão ser permitidas apenas atividades, né, que não envolva consumo, coleta, destruição dos recursos naturais, né. Como um exemplo aí de proteção integral, a gente pode estar dando aí, né, o turismo ecológico, né, quer dizer, acaba tendo pouco contato com o ser humano, né, e ali não vai ter a degradação, né. A gente pode observar também como exemplo, atividades ligadas à pesquisa, né, e à educação ambiental. Né. As unidades de proteção integral, elas são locais onde é comum, né, a gente está observando ali cientistas, pesquisadores, entre outros. Aqui, ó, eu coloquei para vocês o mesmo mapinha que vocês têm lá no livro texto, né, então a gente observa aqui as unidades de conservação, né, as UCs, em 2014, eu, desde o início, estou falando muito sobre a Amazônia, a gente observa, né, que como é o maior bioma do Brasil, né, então automaticamente ali, tanto as unidades de proteção integral quanto as unidades de uso sustentável, na região norte que vai estar a maioria, né, tanto de proteção integral quanto de uso sustentável. Então, a gente observa que é bem predominante, né, tanto a proteção integral, tanto também a necessidade desse uso sustentável. Né? Depois, aqui para baixo, né, no Sudeste, por exemplo, a gente observa muito unidades de uso sustentável. Né? Quer dizer, eu estou me referindo à região mais populosa, mais urbanizada, mais industrializada do Brasil, então automaticamente aqui prevalece, predomina, né, unidades de uso sustentável. À medida que a gente vai, se a gente observa que vai se desaproximando da área litorânea, da área de maior ocupação humana, a gente observa que vai tendo uma modificação, né, dentre unidade de uso sustentável para unidades de proteção integral. Bom, como eu disse anteriormente, lá naquela tabelinha, nós vamos ver agora as categorias, tá certo? As categorias de cada uma, né, tanto do uso sustentável quanto das unidades de proteção integral. A gente vai ver quais são as principais características ali, como que elas funcionam, tá certo? Primeiro, né, lá a gente, se for necessário, você volta lá na tabelinha para poder estar observando ali. A primeira
o primeiro tipo, né, de uso sustentável que eu tenho ali, até acompanhando e seguindo o raciocínio da nossa apostila, né, é a área de proteção ambiental. Bom, essa área de proteção ambiental, galera, é uma área extensa, né, e muito importante para a qualidade de vida da população que ali habita. Ela tem como principal objetivo proteger a diversidade biológica, além de estar garantindo aí a sustentabilidade dos recursos, né? Então, como a gente pode observar na imagem aqui, nessa área de proteção ambiental, né, para cada uma delas eu coloquei para vocês um exemplo. Então, eu tenho aqui Paissabuçu, que fica localizado lá no Alagoas. Então, eu tenho ali a área de proteção ambiental de Paissabuçu, no Alagoas. Então, aqui vai ser automaticamente uma área com o principal objetivo aí de estar protegendo aí, né, garantindo a sustentabilidade dos recursos. Depois eu tenho aqui, né, a área de relevante interesse ecológico. Eu dei um exemplo aqui para vocês, né, de São Bernardo, né? As características dessas áreas aqui é simplesmente que são áreas é, pequenas, com pouca ou muitas vezes nenhuma ocupação humana e tem normalmente como objetivo preservar aí os ecossistemas regionais. Depois a terceira aqui, mais um tipo de uma categoria do uso sustentável, né? Nós temos a floresta nacional. Aqui eu dei exemplo para vocês da floresta montana, né? No caso dela no Parque Nacional do Alto Cariri, também localizado na Bahia. A principal característica nessa floresta nacional é que ela é uma área de cobertura vegetal, florestal, né? Como a gente pode observar até mesmo pela imagem. Além disso, eu tenho aqui várias espécies nativas, onde habitam também populações tradicionais, além de ser uma área onde é permitido muito pesquisas científicas, certo? Depois aqui, a quarta imagem, eu tenho ali mais uma categoria de uso sustentável, que é a reserva extrativista, né? Essas reservas extrativistas, como o próprio nome já diz, é uma área vai ser uma área natural, utilizada muito aí por populações tradicionais, né, que acaba tendo no próprio extrativismo sua principal atividade econômica, né? Nessas áreas aqui, milhões de famílias tiram aí o seu sustento, né, dessas reservas naturais, porém, né, sem agredir o meio ambiente, né? Como o próprio nome já diz, no grupo, né, estou visando aqui a sustentabilidade. Esse tipo de reserva aqui, pessoal, ele permite tanto a visitação pública, né, quanto também pesquisas científicas. Continuando aqui no uso sustentável, né? Então, já vi os quatro principais tipos ali. Principais não, né? Os quatro primeiros tipos. Estou seguindo o raciocínio da apostila. Isso aqui não tem uma ordem a ser seguida, né? Agora eu tenho aqui a reserva de fauna, né? A reserva de fauna, pessoal, ela é uma área natural, né? Normalmente com espécies nativas, terrestres, ou também pode ter algumas espécies aquáticas, que acaba ali, né, se adequando para estudos técnicos e também científicos, né, sobre o manejo sustentável desses recursos, principalmente aí de fauna, né. Essa reserva de fauna ela já é mais voltada mesmo para a questão dos animais que ali habitam, né, buscando ali tanto a sua conservação e até mesmo o uso sustentável, né, o manejo sustentável dos seus recursos. Depois eu tenho aqui mais um tipo de sustentabilidade, né? Eu tenho a reserva de desenvolvimento sustentável, né, que aqui no dei por exemplo para vocês de Ponta do Tubarão, lá no Rio Grande do Norte. Essa aqui é uma área natural, né, onde também vivem populações tradicionais, só que aqui é permitido tanto a visitação pública, né, além de ser permitido também fazer aqui pesquisas, tá certo? Depois eu tenho aqui a reserva particular do patrimônio natural, né? Desculpa, eu falar cultural, reserva particular do patrimônio natural, né? Essas reservas aqui, no caso eu dei um exemplo para vocês lá na Bahia, ela é uma área particular, como a própria imagem já pode mostrar para vocês, é uma área privada, que tem o objetivo aí de
conservar, né, a biodiversidade, a diversidade biológica, né, porém ali também vai ser permitido tanto a visitação turística e também pesquisas, né. Então aqui vai ser uma área, né, que já vão ser espaços normalmente particulares, né, mas que vão estar eles vão estar ligados diretamente aí, né, às questões governamentais aí, para estar gerando condições propícias à sua manutenção. Bom, terminei ali as primeiras, o primeiro grupo, né, voltado para a questão da sustentabilidade. Agora eu tenho, né, as unidades de proteção integral. Olha só, que são 5, né, são 12 categorias, então eu tenho aqui 5, né. A primeira é a estação ecológica, né, localizada aqui em Minas Gerais, inclusive essa imagem aqui, quando eu fui pesquisar para colocar aqui para vocês, faz parte da UFMG, né, Universidade Federal de Minas Gerais, né. Essa estação ecológica, pessoal, é uma unidade de proteção integral, né, como o próprio nome já diz, já não vai ter tanto, vai ser tão voltada para a questão assim da sustentabilidade. Vocês vão perceber que essas unidades de proteção integral, elas são muito voltadas ali para a visitação, principalmente de estudantes, né, para o âmbito educacional, né, então, para pesquisas, né, cientistas, pesquisadores, ela já não vai ter tanto vínculo de tirar dali recursos econômicos, não, como nós vimos na questão da sustentabilidade, né. Então, a primeira que nós temos aqui é a estação ecológica, né, ela é uma área de preservação da natureza, né, onde são permitidos, como eu acabei de dizer, essa característica dessas unidades de proteção integral, são permitidas somente pesquisas científicas, podendo ser visitada apenas com um objetivo educacional, né. Então, aqui é só o âmbito educacional mesmo, né. Então, automaticamente, só de estar liberando ali para poder ter visitas, né, de universitários, já vai estar contribuindo automaticamente para a integridade, né, dessa vegetação, desse bioma, de parte desse bioma, né. Depois eu tenho aqui a reserva ecológica, isso aqui, olha só, eu coloquei para vocês aqui o centro de Belo Horizonte, né, assim como a estação ecológica, né, ela é permitida aqui apenas visitas com objetivo educacional, onde também pode ser permitido aí a recuperação de ecossistemas, algum ecossistema que foi alterado, né, além de ações de manejo aí para o equilíbrio natural dessa área aqui. A terceira aqui embaixo é o Parque Nacional, eu dei o exemplo para vocês aqui da Chapada Diamantina, né? Ela é uma área que permite aí atividades recreativas, além de atividades educativas, ambientais, porém também é permitido aqui a realização de pesquisas científicas, tá certo? Né, esses parques aqui, eles possibilitam a interação do visitante com a natureza. Então, aqui a gente observa que já é mais aberto ao público, né, em relação aos dois anteriores. Isso aqui, gente, para ser aberto ao público, para recreação, só para estudantes, é o que eu disse no começo da explicação, o que vai é, possibilitar, né, uma maior ou menor visitação, e de quem vai poder fazer, é, ter acesso, contato com essas áreas, né, de proteção integral, é justamente o que o grau de degradação que ela sofreu. Então, se sofreu muita degradação, ela vai ser bem voltada para a questão de uma unidade de proteção integral do que voltada para a questão da sustentabilidade. Mas mesmo sendo, né, proteção integral, ela pode ser aberta ali, né, com todo o cuidado, né, para poder estar muitas vezes contribuindo para a recuperação dessas áreas aí, né. Então, Parque Nacional, eu dei exemplo aqui da Chapada Diamantina. Agora eu tenho aqui, né, mais uma categoria da unidade de proteção integral, que é o Refúgio da Vida Silvestre. Aqui eu dei exemplo para vocês do Rio dos Frades, né, localizado lá na Bahia, né. Essas áreas aqui, pessoal, são áreas de proteção, né, de ambientes naturais, que têm como principal objetivo aí, é, fornecer condições, né, para a existência ou para a reprodução de espécies da fauna, né, e também da flora local ali. Esse tipo de unidade aqui, normalmente, né, vai ser permitido ali somente visitação.
Depois, eu tenho aqui o quinto, né, a quinta categoria de unidade de proteção integral, que é o monumento natural, né. Esse monumento natural aqui já é uma área destinada à preservação de lugares mais raros, né, lugares que possuem ali muita beleza, onde normalmente também vai ser permitido a visitação. Aqui na imagem eu dei exemplo de um monumento natural, coloquei aqui as falésias, né, localizadas lá na Bahia. Bom, para a gente poder fechar aqui, né, apesar de parecer que essas unidades de conservação elas são espaços aí muitas vezes intocáveis, né, a maioria dos usos de exploração desses recursos naturais realiza ali muitas atividades, né, que acaba contribuindo para a geração de renda, emprego e até mesmo para o desenvolvimento, né, do nosso país como um todo aí. Porém, isso tudo é feito, né, tem que ser feito de maneira consciente e buscando cada vez menos prejuízo à conservação ambiental, certo? Bom, pessoal, como eu disse, não é uma matéria comprida, né? Eu acho que também não é uma matéria difícil de se entender aí, de maneira resumida, né? Com a intenção de preservar aí os nossos biomas esses distribuídos pelos 26 estados do nosso grande país aí, né, existiu a necessidade de estar se criando aí sistemas, né, unidades aí para poder estar protegendo essas grandes reservas do nosso país, né? Então, fica aquela questão, será que essas leis realmente funcionam? A gente sabe que, infelizmente, muitas vezes, essas leis ambientais, elas não funcionam no Brasil nem em outro país subdesenvolvido. São leis que muitas vezes elas não são severas, né, e acabam passando despercebido. Eu fico por aqui. Qualquer dúvida aí, vocês podem estar me chamando, que nós estaremos ajudando vocês aí. Até a próxima aula.